no mundo procurando alegrar meu triste coração. Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco nos pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado desterrado, Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado desterrado, Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberto e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa linda página musical que acabamos de ouvir. Para a glória do nome de Jesus, o eterno Deus seja glorificado para todos sempre. Saúdo a todos os irmãos
com a gloriosa paz do Senhor, aos que estão sintonizados e aos que mais tarde e no decorrer do nosso programa irão se sintonizar e estarão assistindo no Brasil e em todos os cantos onde as ondas chegam. Também quero dizer que vocês podem encontrar a minha programação no YouTube. Vai encontrar lá a Igreja Batista Sétimo Dia Renovada, também, ou se não, o apóstolo Nivaldo Guilherme Schinemann, você estará desfrutando também das lindas palavras, dos louvores que aqui são tributados ao Senhor. Eu quero ler nesta noite uma palavra que realmente o nosso povo, o mundo, precisa saber. Louvado seja Deus, nossa irmã Miriam Schinemann Santos, lá de Bom Jesus do Oeste, diz: paz do Senhor, pastor, e a todos que estão em sintonia ou na escuta do nosso programa. Amém, obrigado. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui no livro de Eclesiastes uma palavra que nos chama muito a atenção. Diz-nos assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão. Palavras de verdade. Continua no 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias ou congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, que é Jesus, não é? E diz assim: e demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros e muitos estudos. É enfado da carne. Escrever muitos livros e estudar demais é enfado da carne. Porém, o verso 13 diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. 14 e o último. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, escondido ou em oculto, que seja bom, quer seja mal. Amados ouvintes, nós humanos nessa terra, por um lado, ela é boa de viver, por outro lado, é difícil de se compreender. Por quê? Porque em época de eleições é aquela disputa quem vai ganhar, quem mente mais, como alguém disse em sua propaganda política, que o candidato tem que mentir, senão ele não ganha. Isso está explicitamente aí nas redes sociais. Porém, a palavra de Deus diz: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Bom, passando aí, neste caso, o período entojado, o período desagradável de
tanta propaganda política. Então, ganhou quem ganhou, perdeu quem perdeu, etc. E é aquelas coisas incompreensíveis para um sincero cristão. Aí vem agora os jogos, não é? Os jogos de cada país, ou os países que estão alistados na listagem para jogarem, uns perdem, outros ganham, e aí o mesmo que aconteceu com a política, uns choraram porque seu candidato perdeu, outros festejaram porque seu candidato venceu ou foi eleito. E com o assunto dos jogos mundiais também vai ser a mesma coisa. São dois times que jogam, um é vencedor e o outro é perdedor. Enquanto que aqueles que conseguem mais pontos saltam, pulam, escramuçam de alegria, e o outro vai ter que ir embora, triste, gastar todo o dinheiro em passagem e despesas e tudo, voltam sem nenhum resultado para os seus países. São disputas que há entre o homem, que onde Deus é louvado com isso. Certa feita houve um jogo, e aí o chefe de um time era de uma igreja evangélica, e o outro grupo, ou seja, opositor, né? Mesmo na questão dos jogos, também era um pastor. Aí, antes de começar, amados, o jogo, o time do lado A, também o time do lado B, se ajoelharam e oraram a Deus. Escuta bem, aí cada um pediu que o seu time ganhasse. Como ficou Deus nessa situação? Se Deus abençoasse o lado A, o lado B iria ficar irado, bravo ou descrente do Deus que ele professa. E assim vice-versa. Mas essas coisas que acontecem entre os homens realmente nos demonstra que não há uma verdade em tudo isto. Salomão, filho de Davi, diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é. De tudo o que ele viu, ouviu, dizer, falar, pregar, etc., etc., de tudo, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amados, vamos parar um pouco e analisar essa colocação. Salomão não diz: este é o dever dos judeus. Salomão também não falou: este é o dever dos gentios. Ele disse: este é o dever de todo homem.
Quando você fala e prega a palavra de Deus na sua íntegra, como deve ser, e falamos sobre os mandamentos de Deus, e pregamos sobre salvação em Cristo, pregamos sobre a graça, pregamos sobre a cura, pregamos sobre a oração da fé, pregamos em salvação das almas, tudo bem, mas quando chega no momento em nós afirmarmos biblicamente que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, aí acabou a amizade, acabou a irmandade, acabou aquela alegria, porque dizem que os mandamentos de Deus foi para o povo judeu. Sendo assim, então, neste caso, nesta afirmação do pregador Salomão, os outros não são homens. Se ele tivesse se dirigido somente com esta palavra aos judeus, ele diz aqui: este é o dever de todo homem. O dever que Deus deu para o judeu diz: não matarás. Também diz ao gentio: não matarás. No livro de Romanos, ele incluiu tanto judeus como gregos, que são gentios, todos debaixo do pecado, para todos necessitarem de um novo nascimento e de um arrependimento profundo de seus pecados e se entregar verdadeiramente a Jesus e receberem o perdão dos seus pecados mediante o arrependimento. João Batista falou para os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus e toda aquela turma: eles: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Pedro, depois do Pentecoste, também falou a mesma coisa, baseando-se nesta pregação de João Batista, que foi degolado por causa do amor e da verdade. Não foi uma coisa mesclara que ele pregou, mas uma coisa nítida. Teme a Deus. Há um tipo de cristianismo que nós vemos em nossos dias, que é um tipo de crença sem temor a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, disse o Senhor Jesus, disse o Espírito Santo, diz a palavra de Deus em Apocalipse. E Salomão diz: o dever, depois de tudo analisado sobre a face da terra, tudo o que ele pôde ver e ouvir, o fim é: teme a Deus, tenha respeito de Deus, respeite a Deus, honre a Deus, tenha um certo temor de Deus, porque no Antigo Tempo, no Antigo Testamento, quem pecasse, dependendo do pecado, era fulminado. Ananias e Safira, já no Novo Testamento, mentiram contra o Espírito Santo de Deus, sendo que uma coisa era deles. Mas eles mentiram, concordaram com a mentira e
instantaneamente, na presença do apóstolo Pedro, eles morreram. Primeiro Ananias, depois Safira. 3 horas e pouco de distância, de diferença e de espaço de uma morte para outra, porque eles não temeram a Deus. Um dos Herodes, foi comido de bicho. Sabe esse bicho que dá no animal aí na fazenda? Aqueles bichos que dá no ferimento de um boi, de uma vaca, de um bezerro, de animais. Ele foi comido de bicho, porque não glorificou a Deus, ele não temeu a Deus, e nem lhe deu glórias. O anjo veio, feriu a esse impostor Herodes, e comido de bicho expirou. O texto que nós lemos aqui em análise é: de tudo o que se tem ouvido, o fim é. De tudo que nós ouvimos, o fim é: teme a Deus, respeite a Deus, honre a Deus, não brinque com Deus, não prove a Deus. Quem sou eu, barro, para provar o oleiro? Quem sou eu, criatura, para provar o meu Criador, que me criou? Teme a Deus, respeite a Deus, saiba que Ele é o Todo-Poderoso, e nós, através das nossas falsas aplicações, através das falsas formas de pregarmos o Evangelho, só o que nos convém, e o nosso dever de temer a Deus, deixamos de pregar e falamos aquilo que é fácil e que convém ao nosso paladar espiritual. Mas Salomão diz diferente. Jesus falou diferente. O anjo, os 3 anjos que proclamaram o verdadeiro e eterno evangelho, disseram: temei a Deus e dai-lhe glória. Herodes, por não dar glória, não temer a Deus, não honrar a Deus, achando que ele era Deus, foi comido de bichos instantaneamente. Para onde foi este homem, não é? Para onde foi a alma deste homem? Onde Herodes passará a eternidade, tendo uma morte cruciante e cruel, comido pelo verme. Mas e aí a continuação do texto diz, quando diz teme a Deus e dai-lhe glória, no caso, e guarda os seus mandamentos. Grandes pregadores que muitos não observaram o que falaram, dizendo que os mandamentos de Deus é o coração da Bíblia. Os mandamentos de Deus são os corações, ou seja, o coração da Bíblia. Todo o sistema, toda a interpretação bíblica pelos anjos, pelos profetas, pelos patriarcas, pelo próprio Salomão, pelo próprio Senhor Jesus,
foi baseado inteiramente nos mandamentos de Deus. Em juízo, é lei, é norma, quando a bancada de advogados, juízes e réus e não réus são levados em volta desta mesa do julgamento, ele tem que colocar a mão em cima da Bíblia e jurar pela verdade da Bíblia e pelos mandamentos de Deus, que diz: não matarás. Fala tanto para os judeus, para os hebreus, para os gregos, para toda a raça humana. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, mas o homem é tão desleixado e guarda os mandamentos do homem e pratica os mandamentos do homem, o homem que impôs os mandamentos, leis, etc., etc., mas a Deus não é temido. Os mandamentos de Deus são esquecidos. São Tiago, no Novo Testamento, um dos 12 apóstolos de Cristo, ele disse: aquele que propende guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de toda a lei. O saudoso Billy Graham, o pregador que pregou em todo o mundo, até nos países comunistas, ele pregou a palavra. Agora, ano passado, o ano atrasado, ele faleceu já bem idoso. Foi-lhe perguntado sobre os 10 mandamentos. E ele ouviu a interrogatória daquele senhor, porque ele disse: temos que guardar todos os mandamentos de Deus ou não? Aí ele disse: o teleférico, vocês sabem, né? É mais conhecido lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá de perto, eu e minha esposa e outro, meu genro. Então é um bonde elétrico, é um bonde pendurado numa roldana, num cabo de aço bem grosso, preso com muita segurança de um lado da montanha e também é fixado no outro lado da montanha, e ali é pendurado o teleférico, o bonde. Este Billy Graham perguntou em contrarresposta àquele que havia feito a pergunta. Ele disse: o teleférico é preso numa roldana naquele cabo de aço grosso e é preso no bonde pendurado. Ele disse: e aquela corrente tem 10 elos. Tem 10 elos, um segurando o outro, 10. Ele perguntou a contra-pergunta: quantos elos precisam quebrar para o teleférico, o bonde, cair? Ora, muito sábia a colocação do Billy Graham para entendermos se a corrente tem 10 elos e nele está preso o bonde, o teleférico, e também no cabo de aço muito grosso. Se um deles quebrar, o bonde cai sem dúvida, sem remédio, sem acudir, sem ninguém poder acudir. Tiago, baseado nessa
compreensão, aquele que quer guardar toda a lei de Deus e tropeçar e quebrar uma só lei, tornou-se culpado de todos os 10. É claro, se a Bíblia diz não furtarás, mas ele furta, ele pode guardar os outros mandamentos, mas ele quebrou o elo do não furtarás. Por exemplo, outro elo, não adulterarás. A Bíblia diz não adulterarás, mas se ele adulterar, os 9 mandamentos não vão acudi-lo no dia do juízo, porque ele quebrou aquele mandamento, deixou a sua mulher e foi prostituir com uma outra mulher, ou a mulher deixou do seu marido e nas escondidas foi prostituir, adulterar com outro homem. E este caso invalida todos os outros 9 mandamentos que ele possa ter guardado fielmente. Mas também a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de ti. Mas você entra na casa dele, lá está numa parede cheia de deuses, na outra, mesma coisa, na outra caricaturas de imagem de santo, de anjo, de Deus. Nunca ninguém viu a Deus para fazer uma imagem dele. Tudo isto é quebra dos mandamentos de Deus e falta de temer a Deus e dar glórias a Deus. Eu orei por um menino aqui na Coab 2, ou seja, na Coab 1, perdão, aqui em São Paulo, na cidade patriarca, e o menino não podia ficar 15 minutos sem oxigênio. E não sabiam o que fazer, e os médicos não sabiam o que fazer mais, estavam lá esperando o menino morrer. Aí, o irmão da nossa igreja falou para os pais que não eram crentes em Jesus, eram crentes em outras coisas. Se ofereceram em levar o nome deles para eu orar ali na igreja em Itaquera. Orei, fui lá na Coab 1, visitei o casal, o primeiro filho. Na hora em que oramos na igreja, a mãe esteve lá no hospital, direto. O pai não foi na igreja, mas os irmãos levaram o nome da criança. Do momento que nós oramos, os médicos fizeram um teste, sem saber que estávamos orando. E o menino não precisou mais de oxigênio. Tiraram 15 minutos, tiraram 20 minutos, tiraram 25 minutos, e assim foi 1 hora, assim foi em observação, e não precisou mais, porque Deus fez uma obra gloriosa na vida daquela criança. Aí, agora escutem, temer a Deus e honrar as feituras, as coisas que o homem faz. Honrar a Deus. O menino com 6 meses de idade, os pais foram pagar promessa num outro lugar. Vou omitir o nome. 3 dias, 4 dias depois, o menino amanheceu morto, gordo, forte, bonito. Aí, mas por que Deus foi fazer isso comigo? Por que Deus foi fazer isso conosco? Deus fez justiça. Deus curou aquela criança.
mas temei a Deus e dar glórias a Deus não foi dado. Foram glorificar a criatura e não o Criador. Salomão diz, depois que eu vi tudo o que tem em livros, não tem limites para escrever livros, nada disso não tem limites, mas, o fim de tudo isto é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem que vem ao mundo. Espero que você tenha aprendido um pouco a respeito do temor a Deus e obedecer a Deus. Eu quero orar agora, mas antes eu quero agradecer a todos os que estão ouvindo, meu grande amigo, irmão, Cláudio Honor e Luciana, lá do Paraná. Eu vejo aí bastante gente nova. Agora você pode também ouvir pelo YouTube que o nosso irmão Sérgio Soares Reis está colocando, e você pode entrar no YouTube a qualquer hora e ouvir, ver, aprender a respeito da palavra de Deus. Esta mensagem que eu estou pregando hoje também estará lá. E amanhã, eu e o pastor Marco, nós vamos fazer e cumprir a nossa jornada do mover das águas lá em Valinhos. Como eu ainda não estou bem restabelecido, graças a Deus estou me restabelecendo, mas não quero exagerar, então convidei o pastor Marcos para ele pregar em meu lugar amanhã à noite em Valinhos, daqui a 100 quilômetros por aí. Amanhã estarei lá pregando, se Deus nos der saúde. Vamos orar ao Senhor neste momento, pelo irmão Antônio Lorival Ferreira, que também aparece aí na tela. Enfim, irmão Sérgio, irmã Aparecida, irmão Pedro, irmão José de Lima, aleluia. O presbítero Pedro estaria hoje aqui em São Paulo, mas devido ao surto de coronavírus que está se alastrando, inclusive amanhã cedo, na parte da manhã, não teremos nenhum trabalho, porque tem muita gente já demonstrando que estão contaminados, e para que não haja nenhum problema pior, então nós vamos obedecer às normas que já está sendo estabelecido novamente, mas graças a Deus está vindo mais fraca, né? E nós fomos combatendo pelo poder da oração. E todos os nossos amados ouvintes que não entraram nesta live, e que pelo YouTube, pelo Facebook, podem encontrar, e também vocês podem ligar para o meu WhatsApp, é 011 8223 79 011 8223 8079. Havia esquecido 80, tá bom? E aí você vai poder falar comigo, se quiser mais explicações sobre a palavra de Deus. Estou aí pronto para fazer a obra de Deus. O presbítero Pedro estará fazendo o mover das águas amanhã em Joinville. Iria o nosso obreiro Juniel, mas como ele não vem para cá, ele vai cumprir a escala em Joinville, de Jaraguá a Joinville. Vamos orar agora. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus,
nós oramos por todos os nossos amados irmãos que estão ouvindo, precisando reforçar a fé e crer poderosamente na palavra e também temer a Deus a cada vez mais. Por isso, meu Deus amado, nós oramos para que nos proteja, nos guarde pelos teus méritos e não os nossos. Mas nós estamos cumprindo com o nosso dever de crer, temer, guardar, praticar a tua vontade, para que a tua vontade se faça no céu, também seja feito na terra. O Pai amado, abençoa amanhã o santo dia do Senhor, que todos os irmãos que possam ir à igreja, em todas as nossas igrejas, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, e também na Argentina, meu Deus, os irmãos possam se congregar e possam louvar o teu nome, obedecendo a tua palavra, curando os enfermos, libertando os opressos e abençoando o povo de Deus, ensinando-os a guardar os mandamentos que Deus tem nos mandado e ensinado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, abençoa nesta noite e guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a Juscelia Santos lá em Postinho, filha do pastor João, irmã do pastor Algeu Biscaia. Pai amado, todos nossos amados irmãos, irmão Sérgio, que semana que vem vai se submeter a uma cirurgia, e também nossos irmãos Ailton e irmã Cláudia, lá de Ferraz de Vasconcelos, nossa irmã Silvia, e mais a irmã Cláudia, mais a irmã Daniele, pastor Murilo e sua família, lá no Rio de Janeiro, também nossa irmã Shirley, lá na fazenda Rio Grande, em Curitiba, e também no Nordeste, Senhor. Sábado, à noite, haverá a festa dos 17 anos de igreja em Fortaleza, ou seja, na cidade de Caucaia e no bairro Jurema, dirigido pelo pastor Josa Nunes e sua esposa missionária Edivânia. Deus possa abençoar nossa irmã Almira Valim, em Mato Grosso, Três Lagoas, nosso irmão pastor Erinaldo Nunes, lá no estado de Rondônia, e todos, pastor Reinildo e pastor Admilson, lá em Jaci, Paraná, Rondônia, pastor também o pastor Carlos Siqueira, de Manaus, que estará ministrando aulas nesta noite, também pastor Claudinei, de Apucarana, e também nosso pastor Gerbson, de Presidente Figueiredo, em Manaus e na Grande Amazônia. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus possa abençoar a todos e, assim, se Deus permitir, segunda-feira à noite estaremos de volta, né, com mais uma programação. Enquanto isso, você vai se preparando para poder estar pronto para ouvir a nossa programação. Todos nós, amados irmãos, nós amamos em Cristo Jesus, nosso Salvador. E querendo deixar seu endereço de cada dia que você assiste, pode colocar os que eu já conheço, mas todos os dias entram pessoas novas para ouvirem a nossa programação, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, para a glória de Deus. Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém e amém.